A gente fala sobre as projeções econômicas agora. O Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado, fez uma projeção do PIB para 2024. O órgão prevê um déficit primário de 1% para o próximo ano. O IFI explica que essa queda ocorre quando as despesas com impostos ficam acima das receitas do governo. De acordo com a avaliação do relatório de acompanhamento fiscal, a projeção está acima das expectativas previstas pelo Ministério da Fazenda na discussão do arcabouço fiscal. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, professor de Economia do IBMEC, Alexandre Pires. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, professor, nós temos muitas projeções. Toda segunda-feira também há aquela divulgação do Boletim Focus, em que o mercado faz as projeções, acredita que possa crescer mais o Brasil ou não, em relação à inflação também, e juros e os outros índices. Eu pergunto, o senhor acha que esse cenário vai ser ainda de um crescimento tímido ou é possível que o Brasil cresça ainda mais, levando em conta o arcabouço fiscal e talvez, quem sabe, com a aprovação da reforma tributária? Olha, nós tínhamos uma situação já na lei de diretrizes orçamentárias que era de um pouco de otimismo com relação ao crescimento do PIB. A lei de diretrizes orçamentárias é aquela que norteia a confecção do orçamento, aquele orçamento que vai determinar as receitas e despesas previstas para o próximo ano, né? E isso já levava em conta um crescimento na casa de 3%, quase 3% neste ano, quase 3% no próximo ano, e isso leva, claro, a um cenário que hoje não pode se concretizar. Nós vamos ter um crescimento aí bem baixo, um pouco acima talvez de 1% do PIB, e no próximo ano o cenário não é muito diferente. Talvez nós não conseguimos ainda ter um crescimento aí na casa talvez de 2%. O crescimento tende a ser baixo, o juro internacional continua subindo, e então quando nós fazemos previsões orçamentárias baseadas ali em crescimentos do PIB que não vão se concretizar, as instituições independentes como o IFE, né, do Senado e outras, acabam mostrando que esses cenários não são possíveis de serem cumpridos. Então, o que nós temos? Um PIB que cresce pouco, logo tem menos receita fiscal, e aquela previsão de superávit fiscal, ou pelo menos o momento em que nós zeraríamos esse déficit primário, né, do orçamento, não vai ocorrer, ou seja, não é possível ocorrer. É isso que estão nos dizendo, estão nos informando que é muito possível que nós tenhamos agora, por óbvio, nós vamos ter um déficit primário, e no próximo ano, que havia ali uma sinalização de superávit, isso não pode ser cumprido, ou seja, o déficit vai ser maior do que está previsto, né? Ou seja, isso faz com que essas previsões gerem mais incertezas ainda para o mercado, porque elas são baseadas em estimativas muito erradas, né? Ou seja, que não tem convergência nenhuma com os principais agentes. Nós estamos vendo isso e isso fragiliza, antes de começar, o chamado regime sustentável, que é o regime que busca substituir o teto de gastos, né? Ou seja, esse mecanismo novo que está sendo discutido, chamado ali de regime fiscal, para ficar falando de modo muito técnico, ou seja, as regras de despesa e receita, ele está trabalhando com números que não são muito realistas e, pior, com uma receita que é incerta, que depende da economia produzir para que, de fato, você consiga ter essa folga ali no final do mês do governo, ou seja, que o governo tenha um dinheiro sobrando. Isso, muito provavelmente, não vai acontecer nos próximos 2 anos. Professor, bom dia. E fala para a gente quais os fatores para que o Brasil possa começar a crescer de forma considerada, como diz aquela frase, né? Não como um voo de galinha. Olha, os principais problemas que nós temos hoje no Brasil são de produtividade, né? Ou seja, nós temos ilhas de alta produtividade e boa parte do país tem baixa produtividade. Alguns setores são de altíssima produtividade, como o setor agrícola. Algumas áreas da indústria continuam sendo muito pujantes e dinâmicas e outras não. Isso tudo leva tempo para você conseguir juntar, digamos, capital, acumular capital, capacidade de investimento para aplicar e ter esses ganhos. Uma maneira disso é você se conectar ou com o mercado internacional, tanto exportando o seu produto para esse mercado mais amplo, tentando ter ganhos de escala, que é a estratégia
dos países asiáticos, quase todos, combinado a isso, você se abre para o capital estrangeiro para que ele traga essa poupança externa para o Brasil. Todo esse cenário que eu estou colocando, nesses dois aspectos, nós temos tido dificuldade de fazer. Nós temos uma conta de capital aberto, ou seja, nós podemos receber dinheiro de fora, mas esse dinheiro muitas vezes é aplicado o que nós chamamos de portfólio, compra de papéis, compra de empresas, e uma parte disso vai para o investimento direto, ou seja, naquele investimento fixo que faz com que a produtividade cresça. Então nós enfrentamos há muito tempo, né, praticamente nos últimos 40 anos, uma certa estagnação disso. Nós temos um crescimento de produtividade, mas esse crescimento de produtividade, malemar, faz com que nós consigamos acompanhar ali o crescimento da produtividade do mundo. Nós não temos mais aquele ganho que nós tivemos dos anos 30 até os anos 70, em que a riqueza do Brasil cresceu muito em termos per capita, ou seja, por brasileiro. Então, isso é um processo que vai levar muito tempo e nós precisamos de condições corretas, previsibilidade. Esses investimentos que aumentam a produtividade, eles são de longo prazo, eles vão além de um governo. E se nós temos a cada governo uma mudança de política, uma mudança de visão de gestão econômica, os investimentos costumam ser de mais curto prazo, ou seja, sempre inseguros em imobilizar muito capital no Brasil, porque pode chegar ali na frente aquele setor sofrer uma pesada intervenção por parte do governo, que tem muita influência, né? Ou seja, nós temos quase metade do PIB passando ali pelas mãos do governo. O governo controla isso, inclusive administra vários preços importantes da economia. Então nós precisamos de cenários de previsão, né? Precisamos ter ali um ambiente muito amigável e nem sempre estamos conseguindo manter isso numa sequência grande, né? Ou seja, altera-se demais. Nós, mesmo em momentos de manutenção de um certo governo, a política é muito vacilante, oscila, e isso impede. Imagine que nós tivéssemos que fazer uma Itaipu, né, e nós não soubéssemos o que fosse acontecer nos próximos 5 anos. É impossível você fazer um investimento daquele grau. Estou dando o exemplo da Itaipu porque boa parte do que nós conseguimos produzir hoje depende daquela usina. Então, alguns investimentos que têm grande impacto depende de um horizonte de investimentos muito grande, um horizonte temporal muito grande, e não é isso que nós conseguimos por causa desse ciclo eleitoral nosso que torna tudo muito estável de tempos em tempos. Inclusive o juro do Banco Central, que era algo resolvido, né? Ou seja, a gestão do juro passava a ser um pouco mais independente, foi alvejada no começo do ano. Isso tudo é péssimo, nossas instituições ficam frágeis, especialmente as econômicas. Professor Alexandre, na sequência, a pergunta de Nelson Kobayashi. Professor, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer a sua análise dessa expectativa a respeito desse déficit no PIB em comparação exatamente ao PIB do ano passado, que foi de 2,9% de crescimento. Eu gostaria de saber qual será a análise do mercado, de certa forma, em relação a esse déficit diante dessa comparação. A gente tem circunstâncias externas que justificam essa diminuição no crescimento do PIB brasileiro? Isso pode ser entendido com alguma justificativa? Isso pode ser amenizado no mercado? Ou há alguma falha do próprio governo que tenha justificado essa diminuição, essa expectativa negativa em relação ao PIB? Bom dia, Nelson. O que nós temos é um cenário que foi até um tanto quanto surpreendente, que o resultado fiscal foi bem acima, né, quase 3%, como você colocou ali, e esse resultado veio de cortes no gasto, contingenciamentos combinados ali com o crescimento do PIB, que também foi bastante forte, né, o ano passado. É claro que este ano nós teríamos um pouco de retração em razão do aumento ali dos juros, como eu disse, ou seja, a economia do mundo tem sentido os impactos da guerra da Ucrânia e essa elevação dos juros nas principais economias, tanto os juros que regulam ali as economias da zona do euro, quanto os juros dos Estados Unidos. O único juro, digamos ali, a taxa básica que nós não tivemos realmente aumentada, mas que pode vir a aumentar, do Japão, e que também vai gerar ali uma perspectiva de pouco crescimento na economia mundial. Mas fora isso, esse sistema do teto de gastos, apesar de ele ter sido perfurado em razão da pandemia,
no governo anterior, nós tínhamos a política tradicional de controle de gastos, que é o controle da despesa, né? Ou seja, a despesa é contingenciada, tenta-se dirigir os gastos para aquelas situações prioritárias, e é assim que é feito em todo o mundo, né? Agora nós temos uma mudança de governo que essa visão do controle de despesas não é a visão típica, né? Ou seja, é uma visão em que nós teríamos que promover um crescimento econômico, e esse crescimento econômico permitiria ali o cumprimento dessas metas fiscais, ou seja, primeiro cresce e aí depois nós buscamos a meta, né? Sendo que a tradição, que nós chamaríamos de austeridade fiscal, é controlar os gastos, ter metas fiscais claras para fazer com que o governo não fique consumindo toda essa poupança e boa parte da riqueza dos seus cidadãos, ou seja, o governo procura ser um governo mais magro, né? Um governo menos voraz com relação às tributações, e tenta ele mesmo ter um pouco de caixa para ele fazer investimento. Nós temos a situação no Brasil, como eu dizia a respeito de crescimento, que o governo tem pouco caixa para investir e o brasileiro, né, na sua grande média, também tem pouca poupança para investir. E a poupança que o brasileiro tem para investir, uma parte é dirigida para manter a máquina pública. E essa sinalização que nós estamos tendo agora, e isso talvez vai ter que ser revertido logo ali na frente, porque nenhum governo consegue se sustentar assim, é que o governo não vai ter uma responsabilidade fiscal tão grande como os outros governos vinham tendo, e a própria proposta, se seguir assim, do arcabouço, se não tiver grandes mudanças, ela é um enorme relaxamento na lei de responsabilidade fiscal. Faz com que as metas que vinham sendo cumpridas ali desde os anos 2000, né, ainda que com várias falhas e alguns momentos de relaxamento das regras, elas vão agora ser pulverizadas. Isso é péssimo, porque faz com que o investidor, aquele que quer colocar a poupança dele aqui disponível para o brasileiro investir, cobre mais, cobre um prêmio. E aí, claro, o dinheiro fica mais caro, o investimento fica mais caro. Tudo isso faz com que a economia ali na frente cresça menos e fique mais difícil de você cumprir as próximas metas fiscais, e nós entramos num ciclo terrível, né, de dificuldades, que é mais ou menos o que nós assistimos nos últimos 15 anos com a Argentina, né? Ou seja, essa resistência em fazer o controle de gastos, segurando o gasto e limitando o gasto a uma certa despesa que é muito previsível, e não aquela que é imprevisível, extraordinária, mas sim aquela que nós já podemos esperar para o próximo ano. Professor, mais uma questão. A gente acompanhou nos últimos meses essa queda de braço do governo, especificamente o presidente Lula, com o Banco Central, em relação à taxa básica de juros. Alguns economistas já avaliam que as condições estão dadas para o Banco Central começar a reduzir os juros nesse segundo semestre, não necessariamente na primeira reunião do segundo semestre, mas ao longo desses próximos 6 meses. O senhor acredita nisso também? Não acredito. Quando nós olhamos taxas de juros, nós costumamos ver pelos comentários que chega ao grande público uma taxa nacional, ou seja, aquela taxa que o Banco Central determina e nós discutimos em cima dela, mas não é assim que funciona o sistema financeiro internacional. No sistema financeiro internacional, nós temos taxas que são vistas em relação às outras taxas, e as taxas brasileiras são comparadas com as taxas do restante do mundo. Se o restante do mundo está subindo suas taxas de juros e nós não estamos subindo, a tendência é que nós estejamos tendo uma redução desse diferencial. Então, o juro que importa para o sistema financeiro e para os grandes emprestadores é o juro em relação às principais economias, especialmente a economia americana, que é a de risco mais baixo. O que nós estamos tendo? No último ajuste, em que o governo americano teve ali uma pequena redução, ou seja, o Fed, o Banco Central americano, reduziu um pouco, né, subiu um pouco as suas taxas. O nosso diferencial, que era para cair um pouco mais, porque nós mantivemos as nossas, isso não aconteceu, porque a expectativa de inflação e a inflação realizada naquele momento foi um pouco acima. Então, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma manutenção desse diferencial que vinha caindo nos últimos 10 meses, e agora ele se estabilizou. Então, o Banco Central, apesar dele não nos comunicar dessa maneira, o Banco Central brasileiro, ele está vendo que agora a situação já não é mais daquela aproximação das taxas reais americanas com a taxa brasileira, que está estável.
Agora, como nós tivemos ali um momento em que a inflação começou a subir, então nós começamos a ter uma distância entre essas taxas. E se elas continuarem aumentando, o Banco Central não pode fazer nada a não ser manter o que nós chamamos de juro nominal. O juro nominal é aquele que não está descontado da inflação que vai ocorrer. E aí, claro, toda essa conversa do governo é uma pressão política, porque nós temos ali técnicos que saberiam tranquilamente explicar isso. Ou seja, nós temos uma quantidade de juros básicos no mundo e o Brasil tem que se posicionar com relação a esses juros básicos. O juro brasileiro não vai ser por milagre, ou seja, a taxa de juro real do Brasil não tem como ser igual, ou menor que a taxa americana. Isso é uma condição que acontece no Japão, na Suíça e em alguns países. O Brasil tem um prêmio de risco, inclusive pelas nossas instituições, inclusive por esses discursos a respeito da própria autonomia do Banco Central. Nós temos que pagar um prêmio em razão desses descuidos e muitas vezes dessas políticas incertas e que não vão no mesmo sentido das boas práticas internacionais. E, professor, acredita na melhora na ancoragem das expectativas inflacionárias com o novo arcabouço fiscal? Houve uma ancoragem, sim, mas ela não é no sentido de uma manutenção dos superávites que nós vínhamos buscando. O que nós tínhamos é uma perspectiva de um governo que talvez não fosse controlar muito isso, ou seja, fosse fazer uma política que nós chamávamos lá atrás de nova matriz econômica, ou seja, tentando trocar um pouco de inflação por mais emprego, tentando trocar um pouco de muito déficit, muitas vezes, por mais política social. E agora, com o arcabouço, ainda que ele preveja um crescimento constante da despesa, ele ainda coloca pelo menos um certo teto, em relação a esse crescimento. Ou seja, vai crescer sempre, mas vai ter que crescer numa certa faixa de tolerância. O mercado não luta contra o governo, ele vai precificar essa situação, vai falar, olha, pelo menos temos alguma visão do que vai acontecer. Ou seja, não é o mundo ideal. O Brasil, em termos fiscais, parece que tende a continuar aumentando a sua dívida em relação ao PIB, que é o principal ferramenta de controle, ou seja, eles não querem que a dívida do governo fique muito grande em relação à capacidade do governo pagar, mas agora eles sabem que nesse horizonte ela vai crescer, tende a crescer, mas não tanto quanto se esperava. Então, para o mercado acaba sendo uma notícia boa. Agora, para nós brasileiros, que estamos querendo ver o PIB do nosso bolso crescer, ou seja, o nosso PIB per capita, que nós queremos receber investimentos, que nós queremos sair de uma renda muito média, que já foi inclusive alcançada pela China, que veio correndo lá de trás e conseguiu nos alcançar. Para nós, a notícia não é boa, ou seja, nós precisamos de um governo que adote práticas que realmente leve a um crescimento sustentável. E não é isso que nós estamos vendo, ou seja, há uma ancoragem, mas não é a ancoragem que nos levaria, sim, a talvez um novo ciclo de crescimento econômico e, claro, um Estado que parasse de crescer ao mesmo ritmo que o brasileiro cresce ali, as famílias crescem a sua própria economia e patrimônio. Nós precisamos ter um governo que aceite deixar-nos poupar um pouco, e não gaste toda a nossa poupança, às vezes, com investimentos que têm baixíssimo retorno. Professor, só para fechar nossa conversa, Nelson Kobayashi. Já que a gente entrou no assunto do arcabouço, eu queria falar sobre outro déficit, ou melhor, a previsão de acabar com o déficit que foi trazida pela proposta inicial do arcabouço fiscal, uma proposta bem otimista, prevendo isso já para o próximo ano. O senhor acha que isso é possível, é factível, é algo crível de acontecer, de zerar o déficit desse ano para o ano que vem e depois ainda termos um superávit nos anos seguintes? Qual a sua expectativa diante do cenário econômico que a gente tem hoje e dessa previsão muito otimista, na minha opinião? Exatamente, é muito otimista. Não é possível ter uma ação desse tipo, nós chegamos numa meta desse tipo para o próximo ano. O governo teria que cortar muitos gastos, o governo agora está propondo reajuste de salários, recomposições de outras taxas. Isso tudo não tem como acontecer no próximo ano. E detalhe, na própria LDO que tinha sido confeccionada pelo governo anterior, havia um certo otimismo em razão das taxas de crescimento do PIB, que nós sabemos que não vão ser cumpridas. Então, não é possível isso, e digo mais, esse momento em que nós zeraríamos o nosso déficit fiscal,
ele talvez não ocorra até as eleições municipais. Então, nós podemos ter ali 2025, é muito mais provável e é muito mais correto trabalhar com um cenário, tendo em vista o que o governo tem apontado como medidas, de déficit fiscal ainda. Ou seja, o resultado do primário vai ser negativo. Por quê? Tudo que nós estamos fazendo agora é em cima de números, né, que não são nada realistas. Né, nada realistas. Se o governo indicasse para nós que ele teria metas e ele cortaria despesas, aí sim, Nelson, eu acreditaria que nós poderíamos chegar num déficit que era como vinha sendo feito há um bom tempo, ou seja, vamos contingenciar, vamos cumprir a meta, né? Se não tiver uma pandemia, se não tiver uma guerra, algo muito extraordinário, nós vamos buscar cumprir a meta e vamos sinalizar dessa maneira, aliviando isso, ou seja, o governo fazendo essa parte, que é o fiscal, né? O Banco Central pode ficar com a mão um pouco mais leve na taxa de juros, né? Ou seja, não precisa controlar tanta economia via política monetária. Isso faz com que a economia pague juros um pouco mais baixos e aí sim nós teríamos mais crescimento, não o inverso, né? Não tentar dar um galope e aí tentar ver se o Banco Central baixa os juros para depois sobrar fiscal, né? Ou seja, sobrar dinheiro no caixa do governo. O governo teria que tentar fazer isso agora e não é o que nós vamos ver, então trazendo um outro ponto ruim para sua, né, uma má notícia para nossa manhã, é que além de tudo do governo não cumprir o déficit nos próximos 2 anos, né, ou melhor, o resultado primário ser negativo nos próximos 2 anos, não cumprir a meta, né, isso vai trazer um crescimento baixo para a economia, que vai ficar dependendo de muitos fatores externos, né, para conseguir ter um crescimento ali acima das nossas médias de 1,5, 1,9. Professor de Economia do IBMEC, Alexandre Pires, mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, bom descanso nesse domingo. Bom dia, muito obrigado aí para vocês.